tudo bem? Para essa questão, a gente tem aqui o sistema já desenhadinho, conforme estava no enunciado, e eu apenas trouxe ele aqui para o lado, tá? Redesenhado. Aqui eu já fiz a associação em paralelo, se você fizer, você pode fazer pela que é mais fácil, né? Que é a resistência equivalente igual a R1 vezes R2 sobre R1 vezes R2. E você vai ter 60 vezes 30, 1.800, dividido por 60 mais 30 é 90. E você vai ter 20 ohms como resistência equivalente. Aqui eu deixei como estava, porque a gente precisa analisar a corrente aqui. E aqui é o nosso resistor de 40 ohms. Contudo, depois a gente vai precisar fazer a resistência equivalente também, tá bom? Aqui, ó, a condição que o enunciado impõe pra gente é que a máxima corrente que passe por esse fusível seja de 500 miliamperes, ou seja, a corrente que passa por aqui pelo resistor de 120 ohms, tá? Que vai passar por esse fiozinho aqui, passando pelo fusível. Essa corrente precisa ter, no máximo, 500 miliamperes. Quando essa corrente passa por aqui, 500 miliamperes, obviamente vai passar uma outra corrente aqui por baixo. Depois elas se juntam, passo aqui pelo 40, se junta com a corrente que veio aqui de cima e vai para o circuito. Tudo bem? Lembra daquela questão de que quando os elementos estão associados em paralelo, eles possuem os mesmos terminais, logo eles possuem a mesma DDP. E quando os elementos estão associados em série, eles possuem DDPs diferentes, que se somam, formando a DDP total. Aqui eu tenho o resistor de 120 e o resistor de 60 ohms, e eles estão associados em paralelo, como a gente pode ver até aqui pelo desenho. Se eles estão em paralelo, eles possuem a mesma DDP. Se eles possuem a mesma DDP, sendo U é igual a R vezes I, eu posso fazer assim, ó. Eu tenho uma corrente de 500 mA passando aqui pelo 120. Então, R vezes I é igual a R vezes I, para eu descobrir a corrente que vai passar pelo 60. 120 vezes 500 dividido por 60, acabo tendo 2 vezes 500, que dá 1.000 miliamperes. Então, aqui pelo 60 ohms, vai passar 1.000 miliamperes, para que a gente consiga obedecer essa relação de ADDP ser igual, tudo bem? Então, por aqui passa 500 miliamperes e aqui passa 1.000 miliamperes. 1.000 miliamperes, mais 500 miliamperes, que vão se juntar aqui para passar no 40 ohms, dá 1.500 miliamperes. Tudo certinho? Então, aqui eu já sei que o 40 ohms recebe 1.500 miliamperes. Mas quanto que recebe aqui em cima? Como a gente já viu, aqui é 20 ohms. 60 com 20 está em série, forma um resistor de 80 ohms. Aqui, ó, eu tenho 120 e 60. Se você fizer a associação em paralelo, você vai ter 120 vezes 60, tá? Que dá 7.200. E embaixo você vai ter 120 mais 60, que dá 180. Se você faz essa divisão, você tem um resistor de 40 ohms. 40 ohms com 40 ohms em série, eu tenho 80 ohms. Então, eu tenho 80 ohms em cima e tenho 80 ohms embaixo. Esses dois resistores equivalentes, eles estão em paralelo, veja pelos terminais. Se eles estão em paralelo, eles vão ter o mesmo U, tudo bem? Tanto em cima quanto embaixo, eles vão ter 80 ohms, então a resistência é a mesma. Logo, a corrente elétrica que passa por eles também é a mesma, já que a resistência é a mesma e a DDP é a mesma. Sendo assim, se passa 1.500 mA no total aqui por baixo, né? Porque passa 1.500, se divide aqui nesses dois. Depois passa aqui pelo 40, os 1.500, e segue o circuito. Se passa 1.500 mA aqui embaixo, também vai ter que passar 1.500 mA aqui em cima, para obedecer essa relação de tudo ser igual. Então, quando esses 1.500 mA de cima e de baixo se juntam, eles chegam aqui e formam uma corrente elétrica de 3.000 miliamperes. O prefixo mili significa 10 na menos 3. É a mesma coisa que a gente cortar 3 zero. E assim você tem uma corrente passando de apenas 3 amperes.
Tudo bem? Essa é a corrente total do circuito. Qual é a resistência equivalente do circuito? Eu tenho 80 ohms em cima e 80 ohms embaixo. Se eu fizer uma resistência em paralelo de 80 ohms com 80 ohms, eu tenho uma resistência equivalente de 40 ohms. Tá? Eu posso até fazer por aquele esqueminha de que a resistência equivalente, quando é números iguais, é só dividir o valor da resistência pelo número de resistências, fica 80 sobre 2, que dá 40 ohms. Então, aqui, ó, eu posso calcular a DDP total com a resistência equivalente e a corrente total do circuito. Por quê? Porque tanto os dois serão os totais do circuito. Eu sempre tenho que me atentar bastante a isso, tá? A corrente que eu estou usando será equivalente com a resistência por qual ela passa. Então, aqui, ó, 40 ohms, que é a minha resistência equivalente, vezes 3 amperes, que é a minha corrente elétrica total. E assim eu tenho uma DDP total máxima, né, de 120 volts possível para essa fonte aqui, para que passe 500 miliamperes aqui pelo fusível.